Salve, salve, galera! Estamos começando o meu, o seu, o nosso inenarrável, incompreensível, mais que desejado Pode ou Não Podcast. Porque aqui os assuntos são sempre aqueles mais polêmicos possível. Porque, na verdade... Tem conteúdos que não acrescentam em nada e ainda põem em dúvida aquilo que você sabe. E isso a gente não pode descaracterizar jamais. E quando se trata da palavra de Deus e do reino de Deus, a gente sabe que tem que ter muita seriedade, tem que levar a sério. Porque a Bíblia é um instrumento poderoso de vida. E aqui a gente gosta bastante de basear os nossos assuntos na palavra de Deus. E aí, como é que você tá, pastor? Tô bem, tô bem. A volta desse podcast agora, eu penso que vai ser muito poderosa, né? Esses dias que a gente teve para poder dar uma descansada, uma relaxada, mas com força total e com essa temática, né? Paternidade. É exatamente isso. Hoje nós vamos falar sobre pai, sacerdócio. E é um tema altíssimo nos dias de hoje. Aprender um pouco sobre pai, falar um pouco sobre pai, entender a figura do homem. Sim, hoje o podcast é papo de homem. Ele tá irado. Macho alfa, né? E eu espero que você consiga segurar e prestar atenção até o final. Sabe, a figura de pai, ela tem sido uma figura muito massacrada nos nossos dias. Por quê? Porque ela ficou sendo reconhecida como um acidente da relação. Quando você fala do homem, na relação entre duas pessoas ou num ambiente familiar, automaticamente remete a alguém que está fragilizado nos nossos dias. E isso se dá devido aos maus comportamentos no passado. E a gente não pode esquecer que houve sim más práticas abusivas dos homens com relação ao seu posicionamento, ao seu lugar na sociedade no passado. Todavia, isso não pode ser colocado como uma máxima, porque tudo que nós colocamos como máxima acaba sendo um instrumento de bloqueio na evolução das nossas vidas. E falar de pai é falar daquilo que é extremamente importante. Eu quero já deixar uma mensagem bem clara aqui sobre paternidade. Pai é proteção, amor e identidade. Proteção, está sempre protegendo, está ali para dar cobertura àquele ambiente. Amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. É exatamente isso, como a Bíblia diz, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E identidade. Tanta falta de identidade nos nossos dias se dá, sem sombra de dúvidas, pela ausência da figura paterna com qualidade no seio familiar. Pense sobre isso, vamos resgatar isso de uma vez por todas e hoje o podcast promete. Quando você fala de paternidade, como você vê abordando, né, que a figura paterna ela vem sendo massacrada pela nossa sociedade, isso, embora seja uma verdade, não deve ser um padrão para ser dado nele continuidade, né? Como se estivéssemos dentro de um processo de repetição. O fato de pessoas terem agido de forma equivocada não nos dá também essa questão do direito, né, de fazermos o mesmo que nos foi ofertado, mas como esse papo de paternidade aqui, ele não é um papo que surge do nada, mas o nosso embasamento ele é 100% cristão e sempre vai ser, a gente está falando de paternidade à luz da Bíblia. Então, o que eu entendo? Ainda que nós não tenhamos tido a oportunidade de ter pais presentes, pais, né, que exercessem a paternidade e o peso dessa paternidade sobre nós com autoridade, né, com veemência, na verdade, quando a gente se relaciona com Cristo, a gente aprende que, de fato, essa questão ela é sanada no Senhor, porque Ele acaba tomando esse lugar. A Bíblia Sagrada fala sobre quando nós reconhecemos a Jesus, que nós deixamos de ser órfãos e passamos a entrar debaixo do manto da paternidade divina, né? Não são escravos, órfãos, mas filhos. É isso que a Bíblia Sagrada fala. E falar de paternidade não é falar de fragilidade, mas de segurança. Sim. Quando nós falamos de pais, nós falamos daquilo que mais se espera, né, no ambiente familiar. Quando você tem um pai posicionado, você tem uma família bem-sucedida. Sabe? Porque Deus, quando criou a família, com a primeira instituição de excelência criada por Deus, ele colocou essa figura paterna para ser representante dele mesmo nesse ciclo menor, nessa unidade coletiva menor que é a família. Então, se você sai de casa já bem sucedido, a tendência de você ser referência do lado de fora é muito grande.
a tendência de você prosperar do lado de fora é muito maior. Então, se você já sai de casa derrotado, ou seja, mulheres que não reconhecem o papel do homem dentro da sua casa, ou homens que não reconhecem o papel da mulher, há um conflito de posicionamento. As mulheres tentando colocar-se no lugar dos homens e os homens no lugar das mulheres. E por causa disso, eles não conseguem caminhar juntos. Se cada um entender a excelência do seu posicionamento, do seu devido lugar dentro do lar, essa família ela vai ser eterna e próspera em tudo que fizer. Sim. A figura de pai é uma figura representada pelo próprio Deus. Deus criou o homem e depois se inseriu nesse homem, fazendo com que o homem tivesse o privilégio de ter a sua identidade nele. Ele criou com as suas próprias mãos, depois soprou nas narinas do homem, dando fôlego de vida a esse homem. Logo, às vezes, quando nós olhamos para os dias de hoje, não entendemos o porquê disso. E como eu já falei, o que nós precisamos resgatar é o posicionamento desses homens enquanto pais, sabe? O filho, ele não precisa de uma mãe posicionada no lugar do pai. O filho precisa de uma mãe posicionada no lugar de uma mãe. E o filho, na verdade, não precisa de um pai que esteja posicionado no lugar da mãe, mas um pai que se posicione como pai. E existem lugares, ações, áreas que só pais, homens, podem tocar. E esses têm sido dias que Deus tem falado claramente nos nossos corações, que Deus vai levantar o sacerdócio caído. Os homens que estavam afastados, distantes do seu propósito, serão levantados nesse dia para aquilo que Deus quer fazer. E Deus tem, sim, um propósito para a nossa geração. Eu creio nisso. Eu creio nisso também. Quando você fala dessa forma, eu entendo que essa paternidade só pode ser ativada se, de fato, a pessoa estiver posicionada, né? Você está falando que Deus vai levantar o sacerdócio, então, automaticamente, fala de um pai que se posicionou no Senhor. E porque ele se posicionou no Senhor, ele estabelece nele a identidade que ele precisa ter estabelecida para ele poder exercer essa paternidade. São onde as coisas começam a se conectar, a se encaixar, onde o propósito começa a fazer sentido. E é nesse lugar que as coisas começam a dar certo, a prosperar, que os filhos são benditos, que a esposa é bendita e que tudo funciona. Sim, a gente tem filhos, né? Sim. E logo somos pais. Eu gosto de dizer que a gente ouve muito falar no ditado popular, só vai saber o que realmente um pai pensa no dia que você for um pai. Sim. Mas eu acredito que bons pais são filhos excelentes. São filhos que aprenderam a extrair dos seus próprios pais as qualidades e aprender com os erros dos seus pais para que eles venham melhorar na próxima fase. E o olhar de um pai para o filho é sempre esse. Ele olha querendo que o seu filho, o verdadeiro pai, é claro, vá além do que ele foi, sabe? Tome tudo aquilo que ele está deixando. Ou pelo menos deveria ser assim. Então, quando não há uma competição. Exatamente. Dentro da paternidade, um ambiente de paternidade, né, aproveitando essa fala, caído, um ambiente de paternidade ferido, né, no seu posicionamento, ele acaba não transicionando as lições, as experiências que deveria, né, para gerar, né, filhos fortes, filhos estruturados, e isso também tem sido uma dinâmica da atualidade. Por causa do posicionamento indevido, essas pessoas elas vão sofrendo o agravo, né, dos pais não estarem nos lugares que eles deveriam estar. Por isso eu não recebo o que eu deveria receber, como logo me torno, né? Porque a gente sabe que a gente nasceu de uma família e logo depois a sequência é nós construirmos a nossa família. E a Bíblia Sagrada é clara quando ela fala que quando a gente se une à nossa esposa, a gente deixa o pai, a gente deixa a mãe. Então a gente vem de um lugar, constrói um lugar para depois pertencer a esse lugar. Então é muito poderoso o que Deus quer fazer. Agora isso só pode acontecer aqui, dentro do centro da vontade de Deus, fora de maneira alguma. Uma coisa extremamente interessante é que nós vivemos em dias onde as pessoas elas são inseguras. E a insegurança é resultado da falta de confiança. Logo, a falta de confiança também vem depois da falta de conhecimento. Por isso a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais do que isso, a Bíblia fala quando conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conhecimento tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento. Na verdade, essa palavra na Bíblia é a mesma palavra utilizada para uma relação íntima, sexual de um homem com uma mulher. Então, quando o homem fala de conhecer, quando Deus fala de conhecer e direciona isso para o homem, ele está falando para que o homem entre nesse lugar de intimidade. Então, a falta de intimidade de um pai com um filho faz com que ele não venha ter confiança nas suas escolhas.
e logo insegurança. E pessoas inseguras, elas são incapazes de saltar mais alto. Pessoas inseguras, elas são capazes de ir além dos desafios básicos que a vida lhe oferece. Levantar todos os dias, deitar-se todos os dias, ter um teto, sabe? Se movimentar de um lado para o outro, ter um emprego. Isso são necessidades básicas, se alimentar. Mas, além disso, tem os sonhos a serem alcançados. Então, pessoas inseguras, elas sempre vão buscar lugares que possam dar a elas essa segurança. Em que sentido isso se aplica? Uma pessoa, por exemplo, ela não vai empreender se ela não tiver essa segurança. Por que ela não vai empreender se ela não tiver essa segurança? Porque os verdadeiros empreendedores são pessoas que acreditam naquilo que está por acontecer e não naquilo que já tem em suas mãos. Sim, então Deus, quando nos chamou para realizar grandes coisas, ele falou isso com a gente, né? Para que nós vivêssemos pela fé. O milagre, por exemplo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Mas como que você vai esperar por uma coisa que você não conhece? É verdade. Então, quando nós lançamos a nossa fé sobre Deus ou sobre o Senhor Jesus, é porque nós sabemos quem Ele é. E porque sabemos quem Ele é, sabemos também do que Ele vai fazer. Apesar de a fé ser um salto num ambiente de incertezas humanas, ele é totalmente seguro para aqueles que conhecem a Deus. Você falou aí de fé, de milagre, de relacionamento, conhecimento, né? E tem uma coisa que você fala, você sempre vem falando, né, que é muito legal, que você diz assim, que a gente não administra a ação dos outros, mas a nossa. Isso é uma verdade. De repente, alguém que vai participar, né, dessa conexão com a gente aqui através do podcast e vai chegar até você, essa fala, você não teve a oportunidade de crescer diante de uma paternidade saudável, né? Até porque a gente só pode ofertar, entregar aquilo que a gente possui. Jamais a gente vai poder lançar sobre alguém aquilo que não pertence a gente, aquilo que não é da gente. Mas automaticamente, com base nessa palavra, né, em questão, sobre as ações daqueles que exerciam paternidade ou exerceram na nossa vida sobre nós, nós não tenhamos poder, autoridade para mover nada do que foi feito, mas com o conhecimento, né, aqui entra. E com a visão aberta, ampla, né? E quando eu falo de visão, eu não falo de vista, eu falo de entendimento, né? Porque é o que a Bíblia diz sobre nós. Então a gente tem essa dinâmica de ter que administrar as nossas ações, mesmo quando nós não as recebemos, mas a partir do conhecimento, aquela que nós temos a disponibilidade de desenvolver. Então, eu vejo uma grande oportunidade também, né? Da parte de Deus, que nos dá acesso a toda essa ciência, toda a sabedoria. Ele é fonte de riqueza inesgotável, é profundidade de riqueza. E com essa oportunidade, a grande propósito de poder viver uma nova fase, viver um novo tempo, mesmo não tendo recebido, poder desenvolver nesse tempo. Isso é muito poderoso, né? Sim, baseado... Porque o fato da gente não ter tido não significa que a gente não possa exercer em algum ponto da nossa vida e até mesmo ser em algum ponto. Isso é poderoso demais, isso é milagre. Total, é só Deus que pode fazer isso. Só Deus pode fazer um ambiente... Sabe? A gente não acredita em Fênix, né, que se ressurge das cinzas. Não, a gente sabe que o novo nascimento, sim, ele vem da água e do Espírito. Sim, é do Cristo. É do Cristo. do reino. Do reino. Então não tem essas fênix aí, né? E tem que ser falado isso. O velho homem, quando você for batizado, analisa se ele não está aprendendo a respiração. Porque ele é terrível. Sabe nadar, filho. Muitas pessoas pensam ter nascido de novo vivendo a vida que sempre viveram, né? Sim. E o novo nascimento está relacionado a decidir viver novas experiências baseado em tudo que você já viveu no passado. Não trazendo para o novo aquilo que já está velho, mas reconhecendo que de lá você já veio, né? E no Cristo, né, Deus não tem amnésia, né? Quando ele diz que ele não leva em conta mais, né, aquilo que ficou para trás, não é porque ele não tem amnésia, nem muito menos você, né? A pessoa que está nos ouvindo aí, você não vai se esquecer das experiências que você teve no passado, quando você entregou sua vida para Jesus, você batizou. Isso não é possível, né? Não vai acontecer. Só que, ao lembrar dessas coisas, isso não vai trazer mais pesar a você, ou não deve. Se deve, você precisa de uma ajuda, você precisa de um aconselhamento. Na verdade, todos nós, aproveitando sobre o assunto de paternidade, falar de evangelho, né? Muito se diz nos nossos dias, Jesus sim, igreja não. Né? E a gente sabe que Deus é o cabeça... Isso é fato ou foto? Deus, esse é
Isso daí é foto. 3x4. 3x4. Quando você ouve falar da igreja, você sabe que Cristo é o cabeça da igreja, e mais do que isso. Ele é o nosso Pai querido. Então, se existe um lugar onde nós precisamos estar na comunhão com os nossos irmãos, é na casa do Pai. E a casa do Pai, onde há muitas moradas, é esse lugar de refúgio, de rebanho. Esse lugar onde nós somos uma unidade coletiva. Sabe, o corpo de Cristo, ele é a expressão de Deus nessa terra. Você não vai ver uma cabeça andando por aí, né? Você vai ver um corpo andando por aí com uma cabeça sobre ela. Logo, quando nós nos movemos levando esse cabeça, nós andamos levando uma referência. Não há possibilidade de você servir a Deus fora da igreja. Não tem como. Isso é impossível. É isso mesmo. Você que está me ouvindo, muitas pessoas aprendem, ouvem nos dias atuais, principalmente pelas igrejas virtuais, que sequer são igrejas, né? São a sala de uma casa, ou pessoas que um dia leram a Bíblia e se acharam sabedores de Deus. Lembrando que a Bíblia, ela não tem o papel de revelar o Cristo, não. A Bíblia tem o papel apenas de mostrar a nós mesmos quem nós somos. E iluminados pelo Espírito Santo, nós aprendemos mais sobre Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela não vai revelar o poder de Deus. Não. O Espírito Santo manifestará através das Escrituras o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então você que está me ouvindo agora, aproveitando que eu trouxe esse gancho, super polêmico, e é polêmica mesmo, mas não para nós que cremos. Polêmica para aqueles que não querem crer, ou seja, não querem obedecer. Logo, quando alguém não quer obedecer, ela vai criar argumentos, maneiras de expressar aquilo que elas vivem num ambiente de rebelião e rebeldia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele foi uma figura submissa enquanto homem nessa terra. Ele se submeteu ao Pai. Ele disse, eu não estou fazendo a minha vontade, mas a vontade do Pai. E quando ele enviou os seus discípulos e apóstolos, esses apóstolos cuidaram de igrejas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele cuidou de igrejas locais, assim como a Igreja Rei dos Reis, que nós fazemos parte, que apoia essa iniciativa do podcast, está junto com a gente aqui. Nós somos pastores de igreja local, até porque para ser pastor, você tem que ter ovelha, porque se você não tem ovelha, você não é pastor. Você é evangelista, você é missionário, você... funções ativas no corpo de Cristo, mas pastor não, pastor tem que ter ovelha, tem que ter cheiro de ovelha, e as ovelhas têm que reconhecer a voz do seu pastor. Então são coisas, gatilhos, que a gente vai ouvindo coaches falando, pastores que se formaram em teologia e são teólogos, e ao invés de falarem que são teólogos, falam que são pastores, ou pessoas que são seminaristas, que se formaram no seminário, e deveriam dizer que são seminaristas, estão falando que são pastores. Não estou dizendo que nada disso é errado, pelo contrário. Só estou dizendo que essas coisas não credenciam pastores. Essas coisas, elas apoiam pastores. Elas dão suporte para os pastores, mas pastores são gerados pelo próprio Deus. Para quê? Para cuidar do povo. Assim como um bom pai que dá a vida pela sua igreja, assim como o próprio Jesus, como um bom pai, dá a vida por todos nós, que somos seus filhos, ele ensina aos pastores para que também façam o mesmo. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pela ovelha. Então, nunca esqueça dessa mensagem. Foge desses lugares de mentira. Foge dessas teias. É mentiria. Tem mentoria e tem mentiria. Meu Deus, essa é forte. Fala pra câmera aí. Mentiria, né? As mentirias, elas vão acontecendo em todos os ambientes, né? Menos no ambiente de igreja. E já que você tocou nesse assunto, eu acho muito interessante, eu até peguei aqui para ler com ponto e vírgula. Vamos lá. Eu acho interessante, porque você falou de Jesus sim, igreja não. Né? Que é o que tem sido pregado, é o que tem sido falado aí fora. Sim, sim. Por aqueles que não querem congregar, por aqueles que não querem reconhecer pastor, por aqueles que não se submetem, por aqueles que não querem o próprio Jesus. Cuidado, você pastor, líder ministerial, que tem trabalho semanalmente com as suas ovelhas para arrancar os carrapichos dela, sarar as feridas dela, ajudar elas nas suas doenças emocionais e físicas, dando o púlpito da sua igreja para pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade, pessoas que não se relacionam com a igreja, pessoas que não querem saber da dificuldade que você passa. Cuidado, porque você vai ter que pagar um preço caro depois por causa disso. Presta atenção em quem você coloca para pregar aí. Vigia, pastorzão. Então tá escrito assim, ó, Hebreus 10, 25. Jesus sim, igreja não. Então tá bom. Vamos lá. Igreja não? E não deixemos de reunir-nos como igreja. Ó, tá escrito isso na Bíblia? Sim. Tá escrito? Sim, tá escrito aqui. Ó, lê. No livro estabelecido pelo próprio Jesus. É? Ué. Lê pra gente, então. Ele é o centro desse livro aqui. Vai lá. Não deixemos de nos reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas
encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Olha que coisa interessante. Em outras traduções, né, porque essa versão aqui é uma versão diferente, mas a Ferreira de Almeida fala que não é para ser deixado o costume de congregar como os incrédulos fizeram, se desviando, Meu Deus. né, do próprio Deus, deixando de ser igreja. A palavra do Senhor fala que quando nós oramos, no nosso quarto em secreto, num ambiente de particularidade, embora a paternidade ela seja do próprio Deus, mas esse ambiente não se torna tão poderoso quanto o ambiente de comunhão, que só acontece quando nós somos igreja. A Bíblia diz assim, ó, Jesus diz que essa é a minha igreja, né? Quando pessoas se reúnem no Senhor, quando elas estão no Senhor, no ambiente de Deus que Ele estabeleceu, e as portas do inferno não prevalecem contra elas, né? Quando nós somos igreja. E isso só pode acontecer quando a gente se isenta desse ambiente de individualidade que essas pessoas pregam, porque essas pessoas que falam sobre Jesus sim, igreja não, são pessoas individuais, pessoas individualistas, pessoas que não gostam de conexão e pessoas que não querem a conexão de ninguém. E é por isso que elas afetam tanto esse lugar, é por isso que elas bombardeiam tanto esse lugar, porque elas não acreditam mais nesse lugar, porque elas querem viver a sua vida individual, né? E elas entendem, elas subentendem na mente delas que existe esse tipo de relacionamento com Cristo, onde não precisa mais de ninguém e as pessoas não precisam de pessoas, né? Que na verdade esse lugar é um lugar que não precisa de gente. Então, enfim, eles começam a pregar isso. A verdade é a seguinte, o mundo virtual tem matado o virtuoso. Sim. E mais do que isso, nós sabemos que as pessoas individualistas jamais serão coletivas. Jamais. Somos indivíduos, mas para vivermos coletivamente. Sim. Não somos indivíduos para sermos individuais nas nossas decisões. Não faz sentido. Até porque toda construção é coletiva. Sim, até porque a palavra igreja é eclésia. E a gente sabe que é plural, é pluralidade, não é singular. Então, se a eclésia é chamados para fora, você não vai sozinho, irmão. Você não vem sozinho, você não prega sozinho. Então, quando automaticamente eu falo que eu estou movendo alguma coisa, eu estou centralizando isso a mim. E o evangelho não glorifica os homens. O evangelho glorifica o Cristo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas a finalidade disso, o propósito disso é trazer o Cristo como centro e não os homens. Pedro, quando é ministrado pelo Senhor, tu és pedra e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É ela. Isso, então, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja, não é contra Pedro. Sim. Não é contra o indivíduo, mas contra o coletivo. Sim. Então, Pedro deixa de ser tão importante relacionado ou misturado com a ideia da igreja. Pedro se torna igreja, mesmo sendo pedra fundamental. Sim, claro. Jesus, ele fala assim, você vai deixar de ser esse indivíduo e vai passar a ser coletivo. E enquanto coletivo, vocês vencerão as portas do inferno. Mais do que isso, ele diz assim, ficar em Jerusalém até que do alto, sejam revestidos de poder. E a gente sabe muito bem que esse Atos 2, tão pregado, principalmente pelas pessoas que buscam o Espírito Santo, mas não congregam nas igrejas, havia um grupo ali de 120 pessoas. Não sei você, mas as congregações por aí geralmente têm essa média de pessoas, né? Eu sei que você tem essa informação. E o orgulho ele se manifesta de várias formas. E uma das formas do orgulho se manifestar é na individualidade. E a verdade chega a ser tão grande que essas pessoas têm problemas, né, e questões particulares, peculiares, precisam ser tratadas. E elas acabam que fechando o entendimento para entender que o lugar do tratamento é na presença de Deus, é entre os irmãos, é no ambiente de coletividade, onde Deus se manifesta com autoridade, com propriedade, onde estiverem 2 ou 3, ele se manifesta com paternidade no meio deles. E, infelizmente, essas pessoas não querem ocupar esse lugar porque elas têm essa questão individualista, que é movida pelo orgulho, porque é o orgulho que move isso. É o príncipe dos nossos dias, na verdade. A gente sabe que o mundo maligno ele tem hierarquia. Né? Principados, potestades e dominadores. Sim. Existe um príncipe que impera sobre isso, é o príncipe das águas. É uma informação interessante que você pode anotar e aprender e estudar sobre ela se você quiser, né? A gente sabe que Leviatã, né, um dos referência de Baal, né, Beuzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Leviatã é esse principado que fala sobre vaidade, orgulho, ego, Sim. que levanta essa causa em específica, é o principado dos mares. A gente tem, por exemplo, baseado nisso, ele é como príncipe, uma potestade de referência a isso, é, por exemplo, Iemanjá.
né, que é essa deusa, essa referência, né, dessa coisa do orgulho, da vaidade relacionada à exposição e tudo mais. E um dominador que faz referência a tudo isso que eu estou explicando é a pombagira, por exemplo. Então, para você entender como é organizada a atuação maligna na estruturação. Logo, eu não sei porque que eu sou vaidoso. É claro, você não para de ver mulher no TikTok, né? Você que é homem, ou você que é mulher, não para de caçar o que não deve no Kawaii, ou você que está lá no Instagram, né? Tá perdendo tempo, né, no seu Instagram, ao invés de estar construindo alguma coisa, tá lá vendo os outros viver suas próprias vidas. E aí, quando chega na igreja, essas pessoas elas não estão predispostas a aprender a se relacionar umas com as outras. Não, elas já têm os seus conceitos formados e, por causa dos seus conceitos formados, elas são incapazes de auxiliar outras na sua jornada. Jesus, por exemplo, ele estabeleceu 12 discípulos para caminhar com ele. Ele só começa o seu ministério quando ele estabelece 12 discípulos para começar para andar com ele. É ali que começa o ministério de Jesus. Ou seja, Jesus ele não vai andar individualmente, ele vai andar junto. Ele vai andar junto com outras pessoas que estão indo na mesma direção que ele. Por mais que essas pessoas estejam num ambiente de aprendizado, elas estão sim sendo ensinadas a serem igreja. Tanto que a ordem dele para essas pessoas antes de partir é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra, eu vou até falar isso para a câmera, não é, como eu estou dizendo hoje, é um assunto polêmico e para macho alfa, tá? As mulheres, por favor, me ajudem a ativar esses homens aí, galera. Por favor, moçada, mulherada que tá vendo esse podcast, manda pro seu amigo, manda pro seu pai, manda pro seu marido. Homem que é homem vai aguentar ouvir isso aí, tá? Por quê? O papo de hoje é pra brabo. Essa é a verdade. Uma sociedade fraca é feita de homens fracos. Homens fortes constroem uma sociedade saudável. Sim. Quando eu falo disso, eu não falo de machismo, autoritarismo, porque tudo que é ismo remete à morte, ok? Então, eu não quero que você entenda isso no seu coração, não é isso que eu estou falando. Porque quando a gente fala de homens posicionados, a gente está falando de pessoas que representam o próprio Deus nessa terra. E representar o Deus não é fácil, né? Ser justo, íntegro, pacificador. Renúncias. Exatamente. Não é para qualquer Sacrifícios. E é isso, é pesado. É isso que essa sociedade precisa. Se esses homens se posicionarem, nós vamos resgatar os valores. Tem muito dessa questão, né? Do cara ser exaltado, da sociedade querer pintar um quadro de falar que ele é metido, é pra frente, é exibido. E, na verdade, a sociedade ainda não aprendeu a observar a figura de um homem que é posturado. Uma pessoa que é centrada, que é séria. Ela ainda não se adaptou, não se acostumou a lidar com esse tipo de homem. Porque quando pega uma pessoa que não é produto do meio, que tem autenticidade no que fala, autoridade, propriedade na fala, na voz, na postura e tem conduta, essa pessoa faz a diferença. Então é esse tipo de paternidade que eu acredito, né, que faz diferença. Você está falando aqui de tudo isso e veio um texto na minha cabeça assim, que ele acendeu. Acabe não deixa de ser um pai, né? Como rei de Israel, e não deixa de ser também escolhido por Deus, embora reino do norte, diferente de Judá, que é o reino do sul, para ser chamado por Deus para fazer algo diante de todo o povo, né? Para executar uma missão do próprio Deus até o povo, para exercer uma paternidade através da monarquia. Mas o texto diz que ele não tinha postura, ele não tinha uma conduta firme. Antes, ele se deixava manipular, ele se deixava influenciar pela esposa, que quando você fala de empoderamento, né, desses dias, né, principalmente o feminino, que isso não está escrito em lugar nenhum, é algo que denigre o ambiente familiar, que deturpa o ambiente da relação, que destrói, né, aquele lugar de intimidade, de relacionamento que é o conjugal, o matrimônio. Só pegando esse gancho do que você está falando sobre empoderamento, feminismo e tal, porque são polêmicas dos dias. Sim. Não, então vamos pegar esse gancho com força agora. Porque, na verdade, só existem mulheres que querem praticar esse feminismo e Porque existem homens como a Acabe. Porque existem homens... E é isso que você vai falar? Então continua. Então ele deixou a rédea curta. Ele, ao invés dele se permitir no que Deus já o havia proposto, ele que deixou as culturas de Baal entrar. Foi ele que permitiu, através dessa relação, todo tipo de costume e paganismo ser trazido de outra etnia para o lugar.
em que ele foi chamado para exercer a paternidade de Deus. Então, automaticamente, com base nisso, ele não ofendeu só os dias dele. Né? Porque quando a gente fala de paternidade, a gente está falando de uma consequência que vai ser gerada e de um legado que vai ser deixado. É muito mais poderoso do que apenas exercer o domínio de ser pai. Porque alguém vai pensar assim, nossa, paternidade, paternidade, paternidade. Se eu não quiser ser pai, querido, todos nós temos que nos preparar para ser pai de alguma forma. De repente você não vai ser pai biológico, mas você vai cuidar de alguma causa ou de alguém. Você vai ter que exercer paternidade no seu trabalho, na escola em que você estuda. Automaticamente nós vamos exercer paternidade. E quando eu falo disso, eu falo daquilo que ele causou como consequência por não assumir esse lugar. Porque quando a gente lê a história, a gente dá continuidade dos fatos, a gente vê que os filhos também se corromperam. Eles seguiram os mesmos caminhos dos pais e eles sofreram muito depois, porque todos morreram. E eles penderam pelo caminho da idolatria, pelo caminho da questão do misticismo, né, das culturas misturadas. Sim. E eles fugiram de um propósito que era o de paternidade e que alguém vai dizer assim, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Porque Deus tem o melhor. Porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus ele quer trazer a nós a luz, né, a clareza acerca dos fatos, acerca dos eventos e é aquilo que vai nos instruir em todo o processo da nossa caminhada. O que acontece é que eu ia falar, e é exatamente Sim. baseado nisso que você está falando, é que o feminismo, esse empoderamento das mulheres, ele é resultado do enfraquecimento dos homens. Sim. Homens que ao invés de serem educadores, amigos, protetores, geradores de identidade, eles começaram a ser autoritários. E por que eles se tornaram autoritários? Porque eles não queriam estar mais presentes. Aí entra aquela frase que você sempre diz. Os filhos não precisam de presentes, eles precisam de pais presentes. Presença. Presença. Jesus disse. A gente só traz à tona, né? Sim. Foi ele que disse para os discípulos, exercendo paternidade. Porque alguém talvez aí tá na internet, né, e desconhece reino, evangelho, alguma coisa, que a gente fala todo de nicho de pessoas aqui, né? Então, automaticamente, pessoas que não são cristãs também vão ouvir, vão ter acesso a esse conteúdo. Quando fala de Jesus, alguém vai falar assim, por que ele não casou? Né? Porque a proposta não era essa, mas ele pertenceu a uma família, ele nasceu de uma família, o texto diz que ele foi inserido nesse lugar. Logo depois, na sequência, ele não construiu biologicamente uma família, mas a família do reino é construída a partir de Jesus. Né? Porque o propósito dele não era casar, era ir para a cruz. Então isso é uma verdade, porque todos nós vamos passar por esse processo. E eu entendo que a família, tô até dando spoiler de alguma coisa para quinta-feira aqui, para você que está em casa vir para o culto, para quinta-pau, que vai ser bênção. Nós nascemos de um lugar, construímos um lugar e depois nós vamos ser extensão desse lugar, porque a igreja é a extensão da nossa casa. Sim. Porque Deus não leva ninguém para um ambiente de estrutura sem preparo. Verdade. Então, quando Deus nos faz pertencer à família do reino, isso não é para seguidor, você tem que estar no culto de quinta, irmão. Está muito poderoso. Então, você já nasceu de uma família, foi construído, né? A partir de você também em uma e agora vai ser inserido em outra. E é para isso que Deus está chamando a gente. E quando, esse ambiente de poder. Quando pais são presentes, os filhos querem permanecer. Sim. A dificuldade dos filhos permanecerem nos nossos dias, quando eu digo filhos, eu digo de toda uma sociedade, porque todos Sim. nós só nascemos porque somos filhos. Sim. Então, se somos filhos, temos dificuldade de permanecer. Permanecer num relacionamento, permanecer num trabalho, permanecer num propósito, permanecer em tudo. A Bíblia fala que quem frutifica é quem permanece. Entende? Até sobre quem vai ser abençoado por Deus. Vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, irmão. O que quiserem será feito. Eu posso pedir qualquer coisa a Deus e Ele vai me fazer se eu permanecer. Então o segredo de alcançar um sucesso na sua empresa, o sucesso no seu Sim. ministério, o sucesso na sua família é permanecer. Porque problema todo mundo vai ter, dificuldade todo mundo vai ter. Mas pais se tornaram autoritários no passado e geraram mulheres que precisaram desbravar, só que elas não souberam lidar com isso. E aí nós geramos o feminismo, né, esse empoderamento desnecessário. Então a culpa, a responsabilidade do empoderamento é dos homens, que ficaram fracos e deixaram de amar as suas mulheres, e deixaram de cuidar das suas filhas e dos seus filhos e ensiná-los a estar posicionados no seu devido lugar. Então, homens, chegou a hora de acordar. Isso é papo para homem, é isso que eu tô falando. É. Então, assim, se nós paternidade é pesado. Sim. É você chegar no Éden da sua existência e falar para Eva, não pode comer. Isso. É. E a gente sabe que a escassez dos nossos dias tem muito a ver com essa virtualidade, Sim. né? Onde todo mundo fala, uma plataforma onde todo mundo fala. Por exemplo, nós estamos aqui num podcast.
né? Nós estamos falando de diversos assuntos, de um assunto muito autêntico, muito veemente nesse momento especificamente. Pautado dentro do código que a gente carrega. Exatamente. A Bíblia é Né? sagrada. Fazendo o que a gente vive e o que a gente acredita. Exatamente. Porque existe um diferencial. Quando você fala que o mundo tecnológico é uma oportunidade para pessoas falarem, pessoas falam. E a boca fala que o coração está cheio. Exatamente. E a boca fala qualquer coisa também. Isso é uma verdade, né? E o que você pensa, você fala. Só que nós estamos falando aquilo que nós estamos estruturados para falar. Essa é a diferença. O papel do homem na igreja, na sociedade, na família, é levar o homem, o ser humano, o indivíduo a Deus, Sim. como sacerdote. Sim. Ele aponta isso. O sacerdócio, ele tem esse papel de entrar no lugar secreto, diante do Senhor, para esse ambiente de conhecimento, como eu já falei lá atrás. Então, se os homens se posicionam, se levantam, nós temos uma sociedade justa, uma sociedade pacificadora, uma sociedade abençoada, próspera, porque é isso que é necessário. Sabe, o diabo ele tem cegado o entendimento, né? E por que o diabo cega o entendimento? Porque as pessoas, elas têm que entender que não podem ser guiadas por vistas. Vistas, aqui ó, telefone o tempo todo, né? Você não pode ser guiado por vista, você precisa ser levado pela visão. E é isso que o diabo faz. Ele cega a sua visão. Você para de ter fé, você para de buscar as coisas que vêm do alto, você para de projetar um futuro. E assim, o que nós vivemos no nosso presente hoje é resultado de um plantio do passado. Eu costumo dizer que nós temos sido respondidos nas nossas orações e vivemos no presente a resposta das nossas orações do passado. Lágrimas foram derramadas, atitudes foram tomadas, plantamos no passado e estamos colhendo no futuro, ou melhor, no presente. Só que no presente não estamos sendo gratos. E porque não somos gratos no presente, o futuro é ainda mais desastroso. Então, a melhor coisa que homens precisam fazer é parar para ouvir Deus e se reposicionar, para que não sejam parados pelas coisas, pelas circunstâncias, e aí então, num ambiente de dor, ter que reconhecer que Deus é o melhor caminho. É verdade, poderosa demais essa palavra. No ambiente de paternidade, não significa necessariamente que a figura paterna ela vai ser uma dinamite o tempo todo, ela vai ser uma explosão o tempo todo. Vão existir momentos de fragilidade. E nem por isso esses momentos, essas questões, elas vão inferiorizar o ser paternal, elas vão menosprezar a autonomia, a autoridade daquele que exerce essa função. E eu me lembro de Jó, sabe? Sacrificando pelos filhos, fazendo ofertas ao Senhor, levantando altares, vivendo a vida de Deus e sem ter muito conhecimento de causa. Que a Bíblia Sagrada fala sobre isso, ela é clara. E de repente uma doença, né? Que toma o corpo dele e ele perde tudo. Ele já tinha perdido os filhos, já tinha perdido os bens, ele já tinha perdido as riquezas e agora ele vai perder a esposa. Porque a esposa diz que era para ele amaldiçoar Deus e morrer e de repente alguém que só leu de relance superficialmente, né? Pastor Stefano não tem essa informação de que eles estavam separados nessa ocasião. Não só o fato dessa distância ter sido causada por ela não ter compreendido o processo que ele estava enfrentando como figura sacerdotal, como paternidade daquela casa, mas também a questão da lepra, que traz o distanciamento, né, conjugal, a doença, o agravo dessa enfermidade. É nessa ocasião que ele permanece e logo na sequência a gente conhece muito bem Deus fazendo uma reviravolta através desse lugar de permanecer que aquele que é paternidade precisa exercer. Então qual é a palavra? Deus vira o cativeiro de Jó, é isso que você quer falar? Que Deus multiplica o que ele tem, que Deus dá riqueza a ele. Não, porque isso é consequência. É consequência não só daquilo que Deus estabeleceu desde a fundação, quando ele nos elegeu, mas é consequência das ações. Porque a Bíblia diz que Deus deu a ciência para nós no processo de translação e rotação. Todas as ações vão promover reações. E isso é uma verdade. Então, automaticamente, prosperar é uma reação, crescer é uma reação, ser frutífera é uma reação, florescer é uma reação, mas a atitude de Jó diante das dificuldades, no ambiente da paternidade dele, de permanecer, que é o que você estava falando, que é muito poderoso. Porque é muito fácil a gente falar sobre permanecer quando a gente está no monte, falar de permanecer com
com a porta aberta, falar de permanecer cercado de amigos, falar de permanecer com patrocínio, falar de permanecer com estrutura para os pés, falar de permanecer sem tomar remédio, falar de permanecer com um corpo saudável. Agora permanece leproso, permanece sem a família, permanece sem um recurso, permanece cercado só de cinzas, cacos, de problemas, sabe? E de questões. Então é esse ambiente que Deus ele quer nos levar, um ambiente onde a nossa permanência excede a questão das circunstâncias e faz com que realmente isso faça jus, né, diante do contexto que a gente está. Sim, e uma referência gigantesca deixada pelo próprio Jesus é quando ele conta a história do filho pródigo. Na verdade, aquela história deveria ser a história do bom pai, né? É. E a primeira coisa que a gente pode dizer é que herança de pai vivo não existe, né? Enquanto o pai está vivo, a herança do filho é o próprio pai, né? É. Se ele tem o pai, ele tem os benefícios que o pai pode gerar. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, né? né? Um abraço pro meu pai aí. Presença boa é teu pai. Sim, maravilhoso. O meu pai, eu tenho um pai e um pastor ao mesmo tempo, né? Essa é a melhor herança. É desafiador, mas é a melhor herança. Faz parte. É a melhor herança. Sim. É melhor do que a herança. Exatamente. E aí uma coisa interessante sobre o filho pródigo e sobre o pai dele é que ele, além de solicitar a sua herança, parte dele, como ele chama, de um pai vivo, o pai, sabendo quem ele era, libera isso. Dá a ele. Porque esse pai, ele tinha certeza de que esse filho não seria um bom administrador daquela parte. E ele seria suficiente para fazer tudo novo, né? Então, assim, esse filho, ele vai lembrar no pior estágio desse gastou tudo, tá trabalhando contra a cultura dele, contra os seus princípios, cuidando de porcos, vai desejar comer a comida dos porcos, que é conhecido como lavagem, e aí muita gente vai falar que ele comeu, ele não comeu, a Bíblia diz que ele desejou comer, e na hora que ele deseja comer, o que ele faz? Ele se lembra do seu pai. Olha que referência poderosa. É isso que eu estou falando aqui. Nós precisamos gerar no coração dos nossos filhos, enquanto pais, essa referência, esse lugar de proteção, esse lugar de amor, esse lugar de identidade, porque eles sempre saberão como ou para onde voltar. Isso precisa ser muito claro para a gente. Então, assim, esse filho, ele vai voltar. E uma regra que nós sabemos da cultura é que o pai, ele todos os dias vai esperar esse filho. E por que ele vai esperar? Porque ele precisa proteger esse filho. Porque esse filho agora ele não faz parte da herança mais, porque ele já tomou a sua herança. Então, se ele voltar para aquele cenário, ele pode ser apedrejado, ele pode ser morto. Então, só o pai pode proteger ele. A gente sabe que isso é da cultura. Sim. E o que o pai faz? O pai faz exatamente isso. Quando ele volta, o pai corre em direção a ele. Sim. E quando os seus servos vêm, ele já abre a boca para os seus servos. Você está achando que os servos daquele pai estavam indo ali para abraçar o filho também? Não é não. Eles estavam ali para fazer justiça conforme a lei. Levítico. Conforme a lei. Para apedrejar. A comunidade podia. E aí o pai fala assim, esse é meu filho, que estava morto e agora vive. Por que ele fala isso? Porque o filho achou que o pai estava morto. O filho colocou no coração dele que o pai estava morto. E quando ele matou o pai no coração dele, ele foi para o pai e pediu herança. Ei, aprende uma coisa de uma vez por todas. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Para que você entenda que a sua herança é Ele. Ter o Senhor é ter todas as coisas. Se nós temos a Deus, nós temos tudo. Se nós temos a Jesus, nós temos tudo. É verdade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É então, o que um filho precisa é de um pai presente. Sabe? E esse pai foi. Esse pai é. E essa é a referência para as nossas vidas. Agora, se você como um filho não sabe, estando dentro da casa do pai, usufruir do que o pai é e o que o pai tem, aí não é culpa do pai. Dentro do ambiente de paternidade, e principalmente que remete à família, né? E a gente não tem como não assimilar essas questões. É muito falado pela nossa sociedade sobre a questão do machismo. Sim, sobre a questão do machismo. E dentro desse texto que você acabou de falar, eu quero abrir um precedente, porque as pessoas falam sem conteúdo, sem contexto, fora de uma pauta, de uma base, uma estrutura. Porque o homem é machista, a mulher que se cale, a mulher tem que vir depois do homem. Não é assim. Dentro da cultura judaica, o que um homem tem que fazer para exercer a paternidade é pesado demais, é penoso demais. De repente, a pessoa que fala ou que repassa essas falas, né?
ela desconhece a verdade dos fatos, né? E por não saber, ela continua produzindo, programando essas falas. Mas a verdade é, essa disponibilidade desse pai, igual você acabou de dizer, ele todos os dias ficava na porta, porque ele ficava monitorando esse retorno. Ele sabia que o filho ia retornar. E ele ficava na porta porque ele já sabia que o filho ia ser apedrejado e morto. Sim. E quando ele abraça esse filho, ele está dizendo assim, eu sou sua proteção. Isso aí. E nesse ambiente de ser a sua proteção, o que ele está querendo dizer? Eu estou disposto a dar a vida ainda por você. Então, não tem a ver com machismo. Tem a ver com um local que não deve ser ocupado pela mulher. Olha como que Deus orquestra as coisas de uma forma aonde ele coloca o homem para ser isso na vida da mulher também, né? Não só na vida dos filhos. Aí quando alguém fala sem conhecimento de causa que o homem, a figura do homem é machista, que ele é autoritário, né? Acaba errando, acaba se equivocando, quando na verdade o cara foi escolhido para exercer essa função de alto risco. É quase um kamikaze. Você tem que estar preparado para correr o risco da própria vida. E deixando claro que a gente está falando sobre esse assunto de paternidade para abençoar mulheres, abençoar jovens, abençoar crianças e homens, tá? Não tem a ver com qualquer tipo de outro objetivo aqui, senão esse. Então, mulher, se sinta abençoada com essa palavra. Essa palavra é para ativar o seu esposo, é para ativar o seu filho, é para ativar o seu pai, sabe? Assim também como jovem, se sinta ativado por essa palavra. Por isso eu pedi a ajuda das mulheres. Manda para o seu marido, manda para o seu pai, manda para o seu filho. Vamos levantar uma sociedade de homens justos, homens cheios do Espírito Santo. Fala-se muito também dentro do ambiente, contexto de família, né? E principalmente na questão da paternidade hoje. Tem muitos profissionais liberais dentro da internet e, infelizmente, os conselhos são: não está dando mais, você não pode mais ficar nesse lugar porque está tóxico. As pessoas não sabem nem o que é tóxico, né? O que é toxicidade, de desintoxicar. E a pessoa quer desintoxicar o quê? Uma relação que ela mesma estabeleceu, que ela mesma construiu com muito choro, lágrima, trabalho, suor e sacrifício, mas ela não desintoxica, né, dos maus hábitos, dos péssimos costumes, né, das coisas que realmente ela deveria desintoxicar. Agora, isso que é primordial, né, isso que estrutura, a pessoa diz que quer desintoxicar. Então, eu quero aproveitar esta ocasião para deixar uma palavra aqui. Jesus, ele nunca liberou uma palavra com essa finalidade de que alguém tinha que se esquivar de um problema ou de uma questão, mas ele mesmo é quem põe as pessoas diante do mesmo. Isso me faz entender que quando Jesus está chegando diante das águas do Jordão, ele já está debaixo de uma paternidade, porque João Batista, mesmo sendo primo, ele diz assim, ó, eu não quero te batizar. Eu não quero te batizar. João Batista fala isso. Eu não quero te batizar. E Jesus fala assim, ó, você me batiza para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra a Escritura. Ele entra debaixo de uma paternidade. Isso é uma verdade. E logo depois, cumpre o que eu estou falando. O próprio Deus leva Jesus para o deserto para ser provado, também para ser aprovado. Então as pessoas querem fugir de ambientes que vão beneficiá-lo. Por que eu falo isso? Porque se existe um lugar de problemas, esse lugar se levantou com problemas para que depois haja uma solução. Se existe um lugar de fracasso, ele se levantou com fracasso, é um apontamento de que depois ele vai ser bem sucedido. Mas a gente se esquiva dessas questões, achando que a gente vai resolver indo para outros lugares. Não, a gente só está procrastinando uma situação para depois. Quem exerce paternidade tem que aprender que a questão do permanecer é um posicionamento que não pode deixar de fazer parte. Não pode ser negociado. Não pode ser negociado. É a grande verdade. É isso aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse livro é incrível. Midianitas, Saqueadores Virtuais. Esse livro é um livro escrito pelo pastor Bruno Rios, esse que está conversando comigo aqui, que faz parte, o co-host aqui do nosso Pod no Podcast. E, sem sombra de dúvidas, é um livro que tem abençoado muitas pessoas que falam exatamente dessa questão que nós abordamos aqui no meio do nosso bate-papo, que é a questão do ser virtual ou virtuoso, né? Então, sem sombra de dúvidas, se você estiver adquirindo esse exemplar, você vai estar abençoando a sua vida e presenteando outras pessoas também. Você pode entrar em contato conosco através do direct, né? E também adquirindo esse livro, e a gente está enviando ele para todo o Brasil, né? E futuramente, logo próximo,
a gente vai estar também disponibilizando através Sim. de e-book isso aqui, né? Sim. Para que as pessoas Tá sendo possam pronto. estar... Oi? Já está sendo pronto. Já está sendo preparado, né? E eu também gostaria de agradecer a Terra Verde Brasil, né? Nosso patrocinador aí, Master, que nos ajuda sempre aqui, a Rei dos Reis Church, por apoiar, né, a nossa iniciativa, está investindo pesado em tudo aquilo que é família, né? Deus tem nos ensinado a cuidar de gente, e é isso que nós fazemos todos os dias de maneira integral. Paternidade. Deus tem ensinado a paternidade a permanecer. De maneira integral, no ano da visão. Mesmo apesar dele. No ano da visão. No ano da visão. Nós sempre nos deliciamos aqui nos nossos podcasts da Celeiros Gourmet. Você pode acessar esse Instagram aí. Meu Deus do céu. É docinho de leite, é açaí, é salgado, é tudo que você quiser Pão de de melhor. queijo. Pão de queijo, santo Deus. Hoje eu acho que eu vou comer, né? Na verdade, eu vou açaí, comer. né? Vou. Lá na minha geladeira não falta, né? Graças a Deus. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer meu amigo Guilherme, né? Você pode acessar lá, conhecer e saber que na verdade, Guilherme é o nosso parceiraço aqui, líder aqui da nossa casa também. E também tá aqui nos bastidores somando com a gente o tempo todo. Qualquer hora dessa a gente vai... já falei com ele que eu quero que ele participe aqui com a gente aqui do podcast pra gente fazer umas interações aqui diferenciadas. Sim. Né? Daqui a pouco a gente liga o microfone aí e ele fala umas pérolas aí. Forte. E eu quero agradecer também a todas as pessoas que de certa forma têm nos auxiliado nessa jornada a desenvolver. Esse que é um sonho pra gente, alcançar o maior número de pessoas através da palavra de Deus. Não negociamos princípios e valores nas nossas discussões, ou melhor, nas nossas conversas acerca do reino de Deus e das coisas dessa vida. Cuidado para você não se posicionar de maneira contrária aos princípios da própria palavra de Deus, pensando ter uma boa ideia. Cuidado! O mal do esperto é achar que o outro é bobo. E mais do que isso, muitas pessoas pensam que estão tendo boas atitudes, quando na verdade estão sendo rebeldes, insubmissas, e por causa disso, não só indo para o inferno, mas levando um monte de gente junto. Cuidado, se liga, Deus deu para homens pastores, e a esses homens todos, ele inseriu em uma igreja, para que ele pudesse ser o cabeça dessa igreja. Guarde essa palavra, paternidade sempre, proteção, amor e identidade. Esse foi o nosso Pode ou Não Podcast. Que você seja extremamente abençoado e até semana que vem. Um abraço. Tamo junto. Deus abençoe. O meu, o seu, o nosso, o inenarrável, o incompreensível, mais que desejado. Tamo junto.